Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha um início de semana abençoado e nesta segunda-feira, hoje 20 de agosto, você esteja com seu coração aberto e receptivo novamente para receber o pastor Robson. Ele é pastor da Igreja Nova Vida de Campina Grande, situada na Avenida Brasília. Ele vai estar trazendo hoje a continuidade desta série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Aí você pergunta, Jesus fez milagres só no passado, não faz mais hoje? Ou ele morreu, ressuscitou, mas não está mais aqui conosco? Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz também que tudo é possível ao que crer. E o que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Então Jesus ainda opera sim, ainda opera milagres nos dias de hoje. Eu conheço pessoas que foram curadas, e você deve conhecê-las também, pessoas que foram acometidas de câncer, tantas outras enfermidades e foram curadas. Mas também conheço algumas que eram enfermas, estavam enfermas e não foram curadas. Por quê? A Bíblia diz, as Escrituras Sagradas diz que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, há enfermidades para a morte. E por esse não digo que orem. E quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Mas teve pessoas que morreram e não ressuscitaram. Não foram ressuscitadas, digo. Por quê? Chegou o dia da pessoa realmente partir para a eternidade. Então, ele opera no passado, operou no passado, opera no presente e vai operar sempre quando ele quiser, segundo a sua soberana vontade. E é isso que você vai ouvir hoje, o pastor Robson falando sobre os milagres de Jesus. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. É hora da gente agradecer a Deus o dia, a semana que Ele está nos concedendo. Pai, muito obrigado por este dia, por esta semana, início de semana que o Senhor está nos dando. Que Tu continues a falar ao nosso coração através de toda a explanação da Tua palavra. Que Tu se instrumentalize mais uma vez do Teu servo, pastor Robson, para abençoar milhares de telespectadores que estão conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, pelos milagres que nós temos sido testemunhas daquilo que o Senhor tem feito em nossos dias, em nosso coração. É o que eu te peço mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Robson trazendo a continuidade desta mensagem sobre os milagres de Jesus. Todas elas têm um problema que o seu dinheiro não consegue resolver. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra amigos. Lembre disso. Dinheiro não compra amigos. Porque amigos de verdade não estão à venda. Amigos de verdade não são comprados. Você não compra amigos com presentes. Eu vou comprar um presentinho aqui de fim de ano para dar a fulano de tal, para começar a ganhar o coração de fulano de tal. Você não compra amigos. Porque pessoas que são sinceras e genuínas não se vendem. Agora, veja nesse caso que essa era uma viúva pobre, mas uma multidão a acompanhava. E essa é a multidão que eu chamo de a multidão da morte. Porque eles estavam acompanhando um cortejo fúnebre. Paralelo a isso, Jesus Cristo desce de Cafarnaum com os seus discípulos e também uma grande multidão seguia Jesus. Cristo ia andando, fazendo essa viagem. Imagine o que é você ter que fazer uma viagem com duração de um dia inteiro a pé. E a multidão seguindo o Senhor Jesus. Essa era a multidão da vida.
E agora, na esquina da vida, na entrada da cidade, a multidão da morte se encontra com a multidão da vida. O cortejo fúnebre se encontra com o cortejo da vida. E isso não foi programado. Pelo menos pelo homem, não. Não foi planejado. Aquela viúva não disse, eu sei que Jesus está saindo de Cafarnaum e está vindo em direção aqui à nossa cidade, então deixa eu andar mais devagar para dar tempo para ele chegar, para a gente se encontrar. Ou então eu vou andar mais rápido, né, para dar tempo. Ela não planejou, não tinha como programar isso. Porque existem certos encontros na nossa vida que não são programados pelo homem, são planejados por Deus. Existem certas coisas que fogem do nosso controle, e isso é muito bom, porque quando foge do nosso controle, está no controle de Deus. Um carro não tem como ter 2 motoristas. Você entende isso? Na sua vida, não tem como existir 2 motoristas. Ou Deus dirige a sua vida, ou você quer dirigir a sua vida. E Jesus vai agora na direção certa, na velocidade certa, para chegar no lugar certo, para ter um encontro certo, adequado. Nesse lugarzinho no meio do nada. Porque esse é um dos pensamentos que nós temos. Como eu disse agora há pouco, a gente acha que as coisas na nossa vida vão melhorar e tudo vai começar a dar certo e agora as coisas vão explodir para o bem se nós tomarmos certas decisões e formos, mediante um planejamento, para certos locais maravilhosos. Já imaginou o que teria acontecido na vida dessa mulher? Imagine se ela dissesse, não, eu vou para Jerusalém. Jerusalém é o grande centro. Jerusalém é a capital de Israel. É o coração da religião do nosso povo. Ela poderia ter pensado, mas ela não fez isso. Ela estava em Naim. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Não importa que condições você tenha, não importa onde você esteja, Jesus sabe quem você é, Ele sabe onde você está, e na hora que Ele quiser, é Ele que vem ao seu encontro. Essa é a iniciativa de Deus. É Deus quem busca o homem. É Deus quem vai ao encontro do homem. E Ele vai na hora certa, no momento certo, mesmo que você não esteja esperando. Mesmo que você não tenha pedido por isso. Mesmo que você não tenha mais nem esperança disso acontecer. Mais uma vez, coloque-se no lugar dessa viúva. Como é que você se sentiria se você estivesse vivendo o que essa viúva viveu? Perdeu tudo. Tudo na vida dessa mulher foi tirado. Tudo foi arrancado. Essa mulher não tinha mais idade. Ela não tinha mais saúde. Ela não tinha mais marido. Ela não tinha condições. Ela não tinha filho. Tudo foi arrancado. Como é que você se sente quando todas as coisas lhe são tiradas? Pela perspectiva de vida que nós temos hoje, que a sociedade nos impõe, o primeiro sentimento que nós temos é de revolta. Nós ficamos revoltados quando perdemos algo. Nós ficamos revoltados. Nós ficamos muito chateados quando perdemos alguma coisa. Sim ou não? Mas o sentimento dessa mulher não era um sentimento de revolta. Irmãos, entendam uma coisa. Essa mulher, ela não tinha nada, mas ela tinha tudo. Porque nós ficamos revoltados e chateados, enfurecidos, enraivecidos, sabe? Ficamos para não viver e no estado de ira, de fúria, quando perdemos alguma coisa. E às vezes quando perdemos aquilo que nem nos faz falta.
Imagine uma mulher que tem 100 pares de sapato no seu guarda-roupa. Aí na hora de vir para a igreja, ela quer vir com aquele sapato, tem que ser aquele. E ela vai no guarda-roupa, mas não acha aquele. Ela tem 99, mas os 99 não servem. Tem que ser aquele. E ela não acha. E aí ela fica muito chateada com isso. E muito nervosa com isso. Nós ficamos chateados tão facilmente, com tão pouca coisa. Porque às vezes perdemos coisas que nem nos fazem falta. E quer saber de mais uma coisa? Às vezes o ato ou o fato da gente perder algo, talvez isso seja até uma bênção na nossa vida. Porque nós não somos abençoados apenas quando ganhamos. Nós também somos abençoados quando perdemos. Nós precisamos aprender a olhar a vida com os olhos de Deus e não com os nossos próprios olhos. Essa mulher, ela só foi abençoada porque perdeu. Se ela não tivesse perdido, ela não teria sido abençoada. Nós precisamos aprender a orar a Deus, agradecendo a Deus, não apenas por aquilo que nós recebemos. Nós precisamos aprender a orar a Deus e agradecer ao Senhor por aquilo que nós perdemos também. John Piper escreveu um texto quando ele descobriu que estava com câncer. Ele não escreveu esse texto após ter sido curado do câncer. Ele escreveu enquanto estava com câncer, acreditando que o seu câncer não teria cura. E ele escreve um texto agradecendo a Deus por aquele câncer. Porque um coração grato de verdade não é aquele que agradece a Deus apenas quando recebe. É aquele que louva e agradece ao Senhor também quando perde. Porque quem não sabe perder, não serve para ganhar. Essa mulher só foi abençoada por Cristo, porque perdeu. Se essa mulher não tivesse perdido o seu filho, ela não teria tido encontro com Cristo. Então, às vezes, são nas nossas perdas que surgem as grandes oportunidades de nós sermos abençoados pelo Senhor, de nós termos um encontro com o Senhor. De maneira que se nós não passássemos por certas situações, nós não experimentaríamos a presença de Deus de uma maneira tão forte como estamos experimentando no meio da dor, no meio da perda. E isso não depende de nós, isso depende de Deus. Então, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Nós não temos, irmãos, muitas informações sobre essa viúva. Veja como essa mulher é apresentada no texto, quase que como uma indigente. O texto não diz o seu endereço, apenas que ela era da cidade de Naim. O texto não diz o seu nome, o seu status. O texto não apresenta essa mulher com a formalidade, por exemplo, que utiliza para apresentar o apóstolo Pedro. Pedro, filho de fulano de tal, morava na cidade tal, era pescador, sócio de fulano e de cicrano. A Bíblia dá muitas informações sobre Pedro. Era casado, a sua sogra estava doente, Cristo foi na sua casa. A Bíblia dá muitas informações sobre Pedro, mas não fala quase nada sobre essa mulher. Essa mulher é identificada
ela não é identificada nem pelo nome, é por um título. Uma viúva. É mais ou menos como esposa de pastor. Esposa de pastor não tem nome, né? Todo mundo diz assim, é a mulher do pastor. É esposa de pastor. É quase como que casar com pastor é perder nome. Essa mulher aqui, uma viúva. Qual o nome dessa mulher? Não sei. Qual o nome do marido dessa mulher que havia morrido? Também não sei. Qual o nome do filho dessa mulher aqui que tinha morrido? Estava no caixão. Também não sei. Essa mulher é quase, usando a linguagem popular, é quase um Zé Ninguém. E eu penso que é exatamente essa força que o texto quer dar. Uma pessoa que a gente não sabe quem era, uma pessoa pobre, que mora num lugar esquisito lá, jogado no meio do nada, uma sofredora na vida. E é exatamente para essa pessoa que Jesus volta os seus olhos. É para ela que Jesus olha. É por causa dessa mulher que Jesus viaja um dia inteiro a pé. Porque Jesus viu essa mulher antes de chegar perto dessa mulher. O Senhor contemplou o coração dessa mulher à distância. O Senhor conhecia essa mulher à distância. Quantas vezes esse sentimento quer tomar conta do nosso coração? Esse sentimento terrível chamado autocomiseração. É quando você passa a ter pena de si mesmo. Ah, mas eu já sofri tanto na vida. Mas já apanhei tanto. Já fizeram isso comigo, já fizeram aquilo comigo. É como se você, no simples ato de se contemplar no espelho, já começasse a chorar, de tanta pena que você tem de si mesmo. Meu irmão, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Não importa se a sociedade nos discrimina. Não importa se somos perseguidos. Não importa se somos rejeitados. Não importa se as pessoas nos tratam como indigentes, sem nos chamar nem pelo nome. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. O Senhor sabe a dor que nós sentimos. Ele sabe onde nós estamos. E na hora certa, é Ele que vem ao nosso encontro. Deus conhece você. Essa mulher, ela não deu um único passo em direção a Jesus. Foi Jesus quem deu todos os passos em direção a ela. Entenda uma coisa. Jesus vai andando. E à medida que Jesus anda, a multidão está seguindo o Senhor Jesus. Jesus anda acompanhado por uma multidão. E eu acho isso muito bonito nesse texto. Porque Jesus anda acompanhado por uma multidão, mas ele não anda por causa da multidão, ele anda por causa dessa viúva. Talvez você seja, ou se sinta, apenas um em meio a essa multidão que está aqui hoje à noite. Saiba que Jesus pode exatamente agora caminhar em sua direção e encontrar você exatamente onde você está e fazer por você aquilo que talvez você nem creia que seja possível acontecer. Ele pode dar para você hoje à noite aquilo que você nem espera. Porque essa é outra coisa linda do texto. É a soberania bondosa de Deus. Aqueles dois cortejos se encontram na porta da cidade. É o cruzamento da vida com o cruzamento da morte.
O cortejo da morte vem e a cena é mais ou menos essa. A mulher vem segurando lá o esquife onde seu filho está. E o esquife não era nem um caixão como nós conhecemos hoje, todo bonito, ornamentado, com uma tampa. O esquife era simplesmente uma maca. Sabe aquelas macas que o SAMU utiliza para transportar o paciente ferido, machucado? Pronto, é um negócio daquele feito de madeira, uma maca. Enrolava o corpo ali em cima, envolto em lençóis, e o corpo ficava em cima da maca e as pessoas iam levando. Porque essa mulher era muito pobre. Essa mulher, quando o texto diz que o jovem estava no esquife, o texto está dizendo que essa mulher era muito pobre. Ela não tinha condições de preparar o corpo do seu filho, como tradicionalmente os judeus preparavam. O corpo de Lázaro foi todo preparado, com mirra, com aloés. O corpo de Jesus também. Usaram um composto de 34 quilos de mirra e aloés para limpar o corpo de Cristo. Ficou muito perfumado, muito cheiroso. Enfaixaram o corpo de Jesus Cristo todinho igual uma múmia. De Lázaro também. José, Jacó, lá no Antigo Testamento, Gênesis 50, fizeram a mesma coisa com eles, ainda embalsamaram ainda mais o corpo de José e de Jacó. Mas essa mulher não tinha condições nem de fazer isso com seu filho. Não tinha condições de preparar o corpo para esperar um pouco mais de tempo ali, fazendo o velório, se despedindo do filho. Não. Era simplesmente botar em cima de uma maca, enrolar nos panos e caminhar logo para enterrar o menino, porque o corpo ia começar a feder logo. Era uma mulher muito pobre, muito simples, muito humilde. Então vem aquele cortejo, até chegar na porta da cidade e a mulher lá segurando o caixão do filho e chorando. E de repente aquela multidão para. E para porque se encontra agora com outra multidão. É a multidão que vinha acompanhando Jesus. E naquele momento, uma multidão para de encontro a outra multidão, sem saber quem ia passar primeiro no cruzamento, e fica um esperando o outro, e quem vai primeiro, e quem espera, quem vai, quem fica. Ninguém pediu nada. Ninguém ali fez uma única oração. O texto não diz que ninguém ali creu em nada. O texto diz apenas que os dois cortejos pararam, um de frente para o outro. E de repente, o Senhor olha para aquela mulher no meio da multidão. E a palavra que a Bíblia utiliza é uma palavra muito forte. Porque diz que o Senhor se compadeceu daquela mulher. A ideia de compadecer, essa palavra, significa tirar do seu interior. Extrair aquilo que há de mais profundo. É a compaixão. É o sentimento mais íntimo que existe lá dentro e que vai ser buscado lá dentro e é tirado e colocado para fora, agora é colocado em prática. Então, em outras palavras, quando o texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, a palavra de Deus está nos ensinando que Deus tirou de si o sentimento mais puro e profundo para derramar na vida daquela mulher. O Senhor sentiu empatia com aquela mulher. Ele sentiu a dor que ela estava sentindo. Ele chorou como ela estava chorando. Ele sofreu como ela estava sofrendo. Ele entendeu a situação daquela mulher. Isso nos ensina que quando nós passamos os nossos momentos de dor, de sofrimento, o Senhor olha para nós e tem por nós o mesmo sentimento que ele teve por essa mulher. O Senhor se compadece de nós. Meu irmão, o Senhor sabe exatamente a dor que você sente.
Às vezes a gente tem mania de fazer orações tentando descrever certas coisas para ajudar Deus a entender melhor. Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, e está muito difícil, Senhor. Às vezes nós temos a tendência de fazer até como Jó fez. Jó conversa com Deus e diz assim: o Senhor não sabe o que eu estou passando porque o Senhor não é de carne e osso? Essa mania que nós temos de sempre achar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento do outro. E tem gente que faz competição de dor. Tem gente que gosta de sofrer mais do que o outro. Tem gente que olha para você e diz: rapaz, você não sabe o que eu estou pensando, o que eu estou passando. Está doendo tanto, olha, e começa a descrever. Aí o outro olha para você e diz: isso não é nada. É porque você não sabe da minha história. Se eu for contar a minha história para o carroceiro, até o jumento chora. Tem gente que faz competição de dor, de sofrimento. Eu estou sofrendo, não, mas eu estou sofrendo mais. Mas a minha dor é grande, tudo bem, mas a minha é maior. E nós, às vezes, nesse hábito, queremos nos relacionar com Deus da mesma forma. Ah, Senhor, está doendo e está sendo assim, está sendo assim. E é bom que você fale mesmo, porque Deus quer que a gente se comunique com Ele. O Senhor sente prazer quando nós buscamos a sua face, a sua presença. Isso alegra a Deus. Mas não faça isso achando que você vai explicar a Deus a dor que você está sentindo, porque, na verdade, o Senhor sabe muito melhor do que você mesmo. Ele olha para essa mulher e se compadece dela. Ele entende no íntimo o que aquela mulher está sentindo. Meu irmão, quem foi que fez você? Quem fez você conhece você melhor do que você mesmo. O fabricante conhece o seu produto. E ele sabe como dar manutenção naquilo que foi fabricado. O Senhor conhece você por dentro. Então ele olha para essa mulher e se compadece dela. Agora, os dois cortejos estão parados, um de frente para o outro, um aguarda o outro, quem vai primeiro, quem fica, quem espera, quem anda, quem não anda. E de uma forma inexplicável, e de uma forma que surpreendeu a todos, em todos os sentidos, Jesus sai do seu cortejo e ruma em direção ao cortejo fúnebre. E a primeira coisa que Jesus Cristo faz é tocar no esquife. Para o judeu, isso era um absurdo. Segundo o texto de Levítico, o texto de Números, tocar em um defunto, tocar numa coisa morta, fazia com que você se tornasse impuro. E agora você teria que se recolher e passar por um ritual de purificação que demorava 7 dias. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.